Já aconteceu com você de estar naquela mixagem assim, ó, que parece que vai encaixar redondinha e quando você entra, começa aquela batucada que parece escola de samba em carnaval? Se já, tem uma grande chance do motivo ser porque essa track não está com o grid correto. E é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Fala DJ, eu sou o Michael do DJ do Zero Lab. DJ do Zero Lab é um canal que eu criei para ajudar aspirantes de DJs e DJs a levarem as suas carreiras a um nível profissional. O vídeo, a aula que você vai ver hoje, eu acredito, na minha humilde opinião, que é o vídeo mais completo que você vai ver sobre Beat Grid e como isso de verdade pode servir para você. Essa aula que você vai ver aqui agora é uma aula que tem dentro do meu curso completo, que é o DJ Black Belt. E, se você estiver vendo essa aula no dia que eu postei, ou seja, dia 26 de novembro, eu só queria te lembrar que hoje é o último dia da promoção do DJ Black Belt na Black Friday. Dito isso, nessa madrugada, ele volta o preço dele normal, mas sem mais delongas, bora pra aula. Pois bem, nessa aula de agora, nós vamos aprender sobre Beat Grid. E o Beat Grid ele é muito importante, como eu disse, principalmente para DJs de Open Format. E a gente vai entender isso aqui na prática. Porém, isso não exclui você, DJ de música eletrônica, de aprender tudo sobre o Beat Grid também. Como eu disse na última aula, a inteligência do Rekordbox não analisa a música pelo tempo real dela, mas pelo Beat Grid dela. Dito isso, o Rekordbox, quando ele analisa a música, ele coloca aí o Beat Grid, as nossas grades, em automático. Acerta 90% das vezes, mas 10% das vezes ele não acerta. Não estou dizendo que você que é DJ de música eletrônica tem que colocar manualmente todos os beat grids da tua track. Você pode deixar ele analisar normal. Quando você estiver tocando, se você vê que ela está fora da grade, depois lá na sua biblioteca você vai lá e arruma. Já o DJ de Open Format, é muito importante ele arrumar o beat grid de cada música. Por exemplo, tem muitos DJs que tocam funk que às vezes pegou o beat lá do brother, que masterizou daquele jeito, ou às vezes são música ripada, ou às vezes até uma música que foi gravada ao vivo. O Rekordbox, então, ele se perde um pouco às vezes com isso. Vamos começar aqui por uma música eletrônica. Eu vou arrastar uma música aleatória para dentro da minha grid. Eu vou clicar aqui nessa parte de grid e ele tá falando, ó, essa música aqui eu já encontrei um erro. Ele tá falando para mim que essa música está em 121.93 BPM. E isso é praticamente impossível, porque um BPM ele bate redondo. Ou ele é 122, ou ele é 123, ou ele é 124, ele não é 122,5. A análise dele aqui já não foi 100% correta. Então nós vamos fazer isso manualmente. Como que eu faço isso? Ó? Primeiramente, eu posso simplesmente clicar aqui e arredondar esse BPM para 122. E ele já muda aqui em automático, direto no grid. Pois bem, eu vou zoomar essa área e aqui eu consigo perceber, ó, que a minha grade ela está um pouquinho fora. Então o que eu posso fazer? Esse ponto vermelho, ele é a minha base para colocar a track no ponto que eu quero. Então eu arrasto ele até o ponto que eu acho que é o certo do começo da batida e clico nessa parte aqui, definir como primeira batida. E para mim agora ele já tem muito mais sentido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então quer dizer, aqui nessa track eu vi que era um pequeno problema e já foi resolvido. Essa track agora ela está no grid. Isso que eu fiz aqui contando, eu poderia ter feito com essa funçãozinha aqui, que é o metrônomo. Perfeito. Aqui do lado eu encontro o volume do metrônomo, eu posso aumentar ou diminuir ele. Eu vou desativar. Aqui nessa parte lateral, se eu marquei algum ponto de alguma maneira errada, eu posso simplesmente vir aqui e clicar nele e ele vai anular o processo que eu fiz. Ou, por exemplo, você fala, não, poxa, estava certo. Eu venho aqui e clico em refazer. O que pode acontecer também é que vamos dizer que eu coloquei o grid da música na primeira parte, só que lá pra frente nessa música ela sai de novo fora do grid. E para eu não bagunçar essa parada, ó, eu posso usar esse botão aqui, ó. A partir da base que eu tiver, vamos dizer que eu arrumei o meu grid até
Vamos dizer que eu sei que o meu grid tá perfeito dessa parte para trás. Se eu começar a modificar ele aqui na frente, pode ser que ele tire do grid da parte que eu já arrumei lá atrás. E para eu evitar isso, clico nessa grade e agora, ó, tá vendo que ele desaparece aqui? É como se ele tivesse congelado a parada. Tudo que eu fizer vai modificar a minha track daqui para frente. E sendo assim, eu não vou ter problema. Nesse botão aqui, ó, desse cadeadinho, se eu clico nele, dá para ver ó, aqui na playlist já direto que aparece esse cadeado. Então o que acontece? Às vezes eu quero reanalisar a minha playlist, por exemplo, para colocar esses hot quiz em automático. E aí essa track ela vai ser reanalisada com a inteligência do Rekordbox. Se eu a modifiquei manualmente, eu descobri onde estava o erro. Quando eu coloco esse cadeado, mesmo que eu analisar toda a playlist, essa track aqui, ela não vai ser reanalisada, ela vai ficar do jeito que ela tá. Ó. Quer ver? Se eu clicar aqui do lado direito, bloqueio de análise, desativar, aí sim ela seria analisada, mas por enquanto ela está bloqueada. Eu posso reanalisar a minha playlist inteira e essa música vai ficar do jeito que ela tem que ficar. Essa parte aqui, na verdade, é uma parte que não interessa muito pra gente, porque ela faz praticamente o que a gente faria manualmente aqui, que é expostar esses grids. Já essa parte aqui, ela é muito interessante, porque, ó, deixa eu só voltar aqui que eu mexi, 122. Eu posso analisar essa track no dobro do BPM dela. Para alguns tipos de mixagem, eu posso dobrar ou cortar na metade o tempo da música para eu mixar. Eu vou dar um exemplo, é bem popular no hip hop isso. Se eu tenho uma música a 140, a metade dela é 70. Então, se eu tenho uma música de 70 BPMs e eu tenho uma música de 140 BPM, eu consigo mixar essa música no beatmatch, que ela não sai do tempo. Então, se eu quiser impostar isso aqui direto, se eu clico em 2, ela vai para 244 BPM. Porém, se você prestar atenção aqui, ó, ela não sai do grid. Porque o Rekordbox ele já tem essa inteligência de saber que os DJs usam a música, às vezes, para mixar ou com BPM dobrado ou com BPM à metade. Vamos voltar aqui para 122. E eu posso vir aqui e tirar, reduzir o valor do BPM pela metade e ela vai para 61 BPM. E continua mesmo assim no grid. Vamos fazer um exemplo aqui com uma track de Open Format. Ó, essa track aqui, ela já tem várias informações nítidas aqui que ela não está no grid e que ela não está no BPM exato dela praticamente. Não existe uma track a 160 BPM e 56. Dito isso, eu poderia deduzir que o BPM dessa track é 160. Porém, para eu me certificar disso, nesses casos, assim, é raro isso acontecer, não é muito comum acontecer, eu venho em um site que se chama TuneBet e eu escrevo Baile do Bruxo e ele me dá a nota no Camelot e o BPM. E olha aqui, ó, o BPM está em 163. E por que que eu tenho que confiar no TuneBet? A análise do TuneBet é da fonte real mesmo, da onde a música é. Já a análise do Rekordbox é uma análise inteligente dele. Então eu vou pegar e vou trazer essa track a 163 BPM, que eu tenho certeza que ela é a 163 BPM. Já aconteceu algo aqui no grid, ele já deu uma arrumada, porém, eu consigo ver que o primeiro ponto dessa música tá numa parada nada a ver. Vamos dizer que eu quero que o ponto dela comece aqui. Então eu clico. Ó, eu posso comparar de uma maneira melhor ainda com a primeira batida. E aqui eu sei que ela não está na primeira batida, porque a minha grade está aqui e a primeira batida está aqui. Então eu vou dar um zoom, arrastei, clico em cima. Uma brisa sem fazer alarde. Tropa do Bruxo só tem menino selvagem. Que for de fute sem massagem. Falta que eles gostam que nós não tem piedade. Ele ainda não está muito correto, porém já está bem melhor. Então o que eu faço? Eu vou usar aquela paradinha de bloquear a parte que eu já arrumei e vou trazer ele aqui pra frente agora, vou colocar esse na mesma batida. Te chamei pra vir pra minha base. O bagulho vai ser de verdade.
Aqui também tá um pouquinho fora. Agora quando fica escuro, fode, coloca tudo. E eu sigo esse processo durante toda a extensão da track. Repetindo, não é sempre que isso acontece, não é sempre que eu vou precisar fazer exatamente isso, mas é bom eu sempre dar uma checada, principalmente se, além dos exemplos que eu dei, se esse beat foi algum brother que te passou, se teve uma masterização caseira. Além disso, e pior ainda, é quando são músicas ripadas do YouTube, aí que a inteligência do Rekordbox ele não consegue encontrar exatamente o BPM, mais um motivo aí para você ter as suas músicas com qualidade. Se essa aula fez sentido para você, eu queria te pedir para você deixar um like aqui, um comentário, dar um suporte para esse canal. A gente está fazendo um desafio de 175 dias, se eu não me engano. Esse é o vídeo número 40, não tenho certeza agora. Mas eu preciso também de ideia de temas, mano. Se você tiver uma dificuldade, uma parada assim, ó, que você não consegue desenrolar e não achou aqui ainda nesse canal, deixa uma sugestão aqui e até amanhã.